Na rodada de conversas do projeto Voto Mais com Presidenciáveis, hoje nós batemos um papo com Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, que visita também o sul do Brasil mais uma vez. Pré-candidato, obrigado mais uma vez pela oportunidade de bater um papo com a gente, com o Portal ND+, e com a NDTV Record. E eu queria antecipar já falando das suas projeções. O senhor tem trabalhado e viajado o Brasil na busca de crescer nas pesquisas. Os números estão chegando naquilo que o senhor almejava para esse primeiro momento, ainda antes da campanha de fato? Eu sempre levo em consideração o Instituto de Pesquisa, que é o que vem acertando as pesquisas mundo afora, que é o Atlas. Tenho contato aqui e ali com as fofocas sobre os trackings internos. Infelizmente, eu não sou uma campanha rico o suficiente para pagar por um tracking. Gostaria, mas o que a gente sabe, desde a última Atlas, né, uma curva de subida, que eu acho que ela vai se agravar, ela vai aumentar por conta dessa crise recente do Flávio Bolsonaro, que bateu também com um aumento muito grande que eu tive de redes sociais. Nesse instante, eu estou no meu pico de interações, engajamentos, pesquisa no Google Trends, tem um determinado site de apostas que eu não posso citar, que o Lula proibiu, que também já está me colocando acima de 10 pontos. Então, há um clima diferente no ar e eu acredito ser a pré-candidatura que vai mais se aproveitar dessa crise ética que vem passando o bolsonarismo. Bom, o senhor citou o bolsonarismo, eu queria puxar um pouco para 2018. Exatamente nas plataformas digitais, Bolsonaro se consolidou como principal líder lá em 2018. E, naturalmente, o senhor começa a tomar a frente desse processo eleitoral para 2026, principalmente diante dos jovens. Mas como que o senhor pretende fazer, ou qual a articulação que o senhor faz também para chegar na população que tem uma idade um pouco mais avançada, talvez acima dos 40, talvez a terceira idade, em especial nos interiores desse Brasil? Eu não vou alterar a estratégia. Eu acho que o Bolsonaro, quando começou, ele também cresceu primeiro entre os mais jovens, ele não alterou a estratégia dele, e aí ele cresceu entre os mais velhos. Haverá um momento que eu vou anunciar minha equipe. É uma equipe que ela vai ter pessoas de idades diferentes. Mas eu vou fazer esse anúncio que vai consolidar a ideia de que eu tenho um time muito bom, e eu já tenho esse time, meu time é maravilhoso. É o time que faz mais com menos hoje. E isso vai ser apresentado e essas pessoas vão poder confiar, as pessoas mais velhas, que um cara que para muitos ele é controverso, ele tem capacidade de gestão. E eu acho que isso vai acontecer no momento certo. Eu não quero assodar, né? Eu quero fazer coisas de maneira acelerada, assodada. O processo ele segue um fluxo. O fluxo agora é, primeiro, ter a base mais engajada de todas. Claramente eu já tenho, e as pesquisas sobre atividade digital já demonstram isso. A segunda etapa é essa base digital engajada começar a convencer. A última pesquisa Atlas, ela comprovou isso. Ela mostrou que eu comecei a crescer num público de 25 a 35. E também houve um pequeno crescimento já do de 35 a 44. Nesses dois houve um crescimento das mulheres. Então, que até havia sido uma pergunta que havia sido feita em outras entrevistas, este processo ele está indo. E ele tem na velocidade que precisa ir. A gente precisa entender uma coisa. As pessoas mais velhas, elas estão, em geral, mais presas àquilo que a gente chama de polarização. E as mulheres, elas tendem, tirando a mulher mais jovem, que é mais politizada, elas tendem a formar seu voto mais tarde. Então, confia no processo. A gente não precisa ser assodado. Quem a gente precisava captar antes, a gente captou. E captou muito bem. Entre os mais jovens, inclusive, as sondagens recentes vão trazer agora para todo mundo, que eu tô com algumas informações de quem está captando pesquisa, que entre os mais jovens eu passei o Flávio. E aí essa crise dele, né, vai me beneficiar. Vamos falar dessa crise de Flávio Bolsonaro. O senhor foi muito contundente em suas críticas em relação a esse episódio envolvendo ele e Daniel Worcaro com o vazamento do áudio. O senhor acredita que ainda é sustentável a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? O senhor acredita ainda que ele pode alcançar bons números? Ou o senhor já vislumbra aí uma derrocada ou uma possível desistência? Qual é a sua leitura desse cenário? Eu acho que a situação do Flávio, ela subiu no telhado. Porque assim, eu acho que até... Se ficar demonstrado assim, como já está demonstrando, que aquele dinheiro do filme foi para alimentar a vida pessoal e pré-campanha deles, e tá claro, hoje já foi demonstrado que a casa no Texas do Eduardo Bolsonaro, que é uma mansão, foi comprada com o dinheiro do filme. Então, as pessoas vão perceber, ok, uma família de corruptos, como eu avisava há anos. O Zema não avisou, Caiado não avisou, muito pelo contrário, puxaram o saco o processo inteiro. Isso já vai se demonstrar, assim, numa perda de voto urbano, um voto que era considerado com o bolsonarismo, na ideia de que eles não são corruptos como o PT, e as pesquisas vão mostrar que no segundo turno o Flávio vai perder pro Lula. Houve um vazamento de um tracking que a CNN divulgou, que mostra que o Lula abriu 7 pontos pro Flávio no segundo turno. Aí o voto útil sai do Flávio, porque as pessoas vão entender, se eu votar no Flávio, o Flávio vai perder. Eu creio que, mesmo com tudo isso, mesmo com todos os escândalos, o Flávio não tem menos de 20%. Não há menos de 20% do Flávio em nenhuma hipótese. E aí o pré-candidato que vai derrotar o Flávio vai precisar ultrapassar essa barreira dos 20% até as urnas. E isso vai estar com um outro tipo de eleitorado, que não é um eleitorado tão mais velho,
e estão presos no bolsonarismo. Não é um eleitorado radical do ponto de vista ideológico, é um eleitorado radical na paixão deles pelos Bolsonaro. Eles vão estar tão alienados, acreditando tanto nas mentiras dos Bolsonaros, que eles vão para a urna votar 22, mesmo numa hipótese de que, assim, tá claro que o Flávio não tem chance nenhuma. Agora, olhando todo esse cenário, o senhor também vai buscar uma parcela do eleitorado que já está desanimada com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. O senhor já cogitava também conquistar uma parte dessa parcela desse eleitorado? Ou, de fato, é algo também natural que o senhor vislumbra daqui para frente? Não, sempre, eu cogitava, de qualquer forma isso ia acontecer. Na verdade, já era esperado que o escândalo do Banco Master fosse cair no colo do Flávio em algum momento, e o do INSS. Então, não estão comentando, as baterias que o PT tinha guardadas para tirar no Flávio continham o escândalo do INSS. Então, agora é só o início das desventuras do Flávio. Talvez seja mortal já essa primeira saraivada de tiros que ele está tomando, mas ainda tem mais coisa para vir. Eu sabia, naturalmente iria crescer. A dúvida a pessoa vai captar o voto desiludido do Flávio indo para um puxa-saco como o Caiado, ou um puxa-saco como o Zema, ou para alguém que avisa, ele é corrupto, ele sempre foi corrupto e ele te enganou. Tem pessoas que talvez falem assim, não, eu quero me iludir, vou tomar uma segunda pílula de ilusão. E pode cair ali neles. Mas isso não é tão óbvio. Porque o Zema e o Caiado, para fazerem isso, eles vão ter que em algum momento mostrar que eles discordam do Flávio. E ao fazer isso, eles perdem seguidores, eles perdem apoio. O Zema fez um vídeo atacando o Flávio, muito frouxo o vídeo. E ele perdeu milhares de seguidores e ele recuou. Ele sumiu das redes sociais. Não vai dar para crescer fugindo, né? Para você enfrentar o problema, você tem que ir de cara. Eu sou o único que tá fazendo isso. Eu tô avisando o Flávio ladrão, o Flávio bandido, ao mesmo tempo que eu aviso do PT. Hoje mesmo, na data da entrevista, eu gravei explicando qual é o envolvimento do PT no Basta. E enquanto falo do Flávio, essa liberdade de ação os outros não têm. Agora, a gente falando de um cenário como esse, o senhor também tem incomodado seus adversários políticos, mesmo ele tendo percentuais muitas vezes superiores aos seus. O exemplo mais prático dessa semana é a possibilidade de Flávio Bolsonaro não participar de um debate que o senhor esteja presente. Como é que o senhor faz essa leitura? O senhor acredita que o senhor ameaça Flávio Bolsonaro e que oferece um risco também ao pré-candidato à reeleição presidente Lula? Sim. Por quê? Sim, porque eu sou melhor que eles e eu não tô aqui fazendo marketing, eu sou melhor mesmo, eu sou mais inteligente, eu falo melhor, eu consigo articular melhor as ideias, e se me botarem uma câmera numa televisão para as pessoas compararem, coitado, o Lula, além de um sujeito equivocado, com um passado complicado, ele é um senil. O Lula tem uma causa de repouso, com todo respeito. A Janja já é a cuidadora dele, então põe ele lá. O Flávio, ele mesmo falou, tenho medo. Porque o Flávio, você não consegue estabelecer nenhum termo de comparação. Veja, o Flávio estava fazendo aulas de debate para poder enfrentar o Lula, que é senil. Então o Flávio não consegue enfrentar um senhor com mais de 80 anos. Eu tenho 42 anos e sou bem mais capaz que o Flávio. Então, ter uma câmera com uma televisão na frente, com milhões de pessoas assistindo, será um desastre para eles. Só que as emissoras de televisão, elas vão convocar. Eu já recebi convites das emissoras, porque naturalmente eu sou um candidato, um pré-candidato que está pautando boa parte dos debates da eleição. Seria muito feio eles não chamarem. Então, por mais que o Flávio esteja reclamando, eu não acho que isso vai ter efeito nenhum. Agora, abre-se também a discussão sobre a CPI do Banco Master. Você não acredita que ela vai sair do papel, vai funcionar e, de fato, vai trazer algum resultado para a população brasileira ou vai ficar só no debate político pré-eleitoral? Eu acho que uma CPI, todo mundo comenta, né? Toda CPI, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Uma do Banco Master, então, com os envolvidos, pelo amor de Deus. Era problemática para todo mundo, do STF ao bolsonarismo, do PT ao Centrão. Eles estão fazendo ali o jogo de cena. Porque percebam, os bolsonaristas, os deputados, é isso aí, eu quero a CPI do Banco Master. O Flávio também, eu quero. Ele quer? Ele não quer. Óbvio que não quer. O PT também. Se mexer numa CPI do Banco Master, vão pegar o envolvimento do Rui Costa, do Jacques Wagner, o Augusto Lima. Eles querem. O PT está numa gigantesca operação abafa para não pegarem a ala do PT da Bahia no escândalo do Master. Então, naturalmente, uma situação que é ruim para todo mundo. O Alcolumbre não quer. Então é mais fácil eles fazerem o clássico. Qual é o clássico? Joga pro Centrão e pro STF resolver. Centrão e STF, eles não têm dano de imagem. Não existe dano de imagem para eles. Um não precisa de voto para ganhar eleição e o outro compra o voto do eleitor, que é o Centrão. Então, para eles está tudo bem, eles resolvem, só que aí a moeda deles no jogo encarece. Então é isso. Quando a gente tem uma direita que é corrupta, o Centrão e o STF ficam mais poderosos. Vamos falar de projeto, pré-candidato. A gente tem conversado com outros pré-candidatos à presidência, a gente tem falado de projetos, e em especial o que seria a sua prioridade caso o senhor seja eleito em outubro deste ano.
O senhor já tem desenhado um mapa? Quais são suas prioridades? O senhor já tem um projeto específico para alguma área? Olha, claramente, né, eu comentei recentemente num documentário que eu estou gravando para a campanha. Em dezembro, vencendo a eleição, eu vou passar na transição, a PEC da transição com a reforma fiscal, que é a parte econômica precisa estar resolvida. Eu preciso endereçar a parte econômica antes mesmo de assumir. Por quê? Porque eu tenho que estar com a cabeça totalmente focada na guerra contra o crime, então logo eu assumo. E para eu não precisar ficar focando em, meu Deus, vou falar com o investidor aqui e ali, eu já resolvo na transição. E o que é que é? Há uma PEC protocolada pelo nosso deputado federal, Kim Kataguiri, que está no processo de coleta de assinaturas, que resolve a questão fiscal no Brasil. E para quem está achando, o que é questão fiscal? Não é um homem escrito fiscal, não. Questão fiscal é, os gastos do governo, eles estão muito altos, eles estão subindo cada vez mais. Isso faz com que o juro seja alto e que os impostos sejam muito altos. E esteja impossível investir no Brasil. Então o Brasil está quebrando. A trajetória da relação dívida-PIB do Brasil está indo para o colapso. E nos próximos anos, as contas públicas vão estourar. Então, para isso, a gente vai fazer uma reforma que vai mexer em tudo. Vai mexer previdência de novo, vai mexer renúncias fiscais, vai mexer em todo tipo de privilégio, vai mexer nas famosas indexações e nas vinculações, que é um tema super complexo, teria que fazer uma outra entrevista inteira pra gente falar disso, mas eu sou o único que falo, tá? Se perguntar pros outros, não vão falar. E aí nós vamos fazer tudo numa paulada só na virada do ano. Se eu resolvo isso, já na virada do ano, os juros vão começar a baixar, ou seja, seu dinheiro vai valer mais, você vai poder investir no longo prazo, vai começar a entrar dinheiro externo no Brasil, e aí eu vou com calma, vendo esse fluxo de dinheiro, um clima positivo sobre a economia, aí eu vou começar a minha operação de destruição do crime organizado. E eu vou começar já avisando pelo Ceará. Eu sei que estamos aqui em Santa Catarina e vocês têm pouco problema nessa área quando comparado com outros estados, mas vocês também têm. Vou começar pro Ceará, vou focar na Bahia, vou focar no Rio de Janeiro, vou focar em São Paulo, vou destruir o PCC e o Comando Vermelho. E aí, ao longo dos 3 primeiros meses, o Brasil vai ver pela primeira vez um choque de lei e ordem. Esse choque de lei e ordem, ele vai se impor diante do crime organizado, sim, mas ele vai se impor também na forma como nós brasileiros nos relacionamos. Jogar lixo na rua, fazer barulho, aquele cara que entra com a caixinha de som dentro do ônibus, o cara que picha, nós vamos dar um choque pra gente começar a normalizar, a gente começar a deixar de ser uma sociedade animalizada e vou virar uma sociedade normal. E o terceiro ponto, que é o que eu vou resolver, aí sim, ao longo do ano de 2027, é a lei de responsabilidade gerencial, que é a revolução administrativa, que no fim do dia, para vocês catarinenses, vai fazer com que o dinheiro de Santa Catarina termine em Santa Catarina, vocês não precisam receber levas de imigrantes como vocês estão recebendo, mantenham o padrão de vida de vocês e as outras regiões do Brasil começam a crescer por si só. Isso vai ser uma revolução. Esse é meu foco e eu vou fazer isso com a eleição. Agora, como é que o senhor faria isso? Uniria esforços e as Forças Armadas com as polícias estaduais, já que há também esse conglomerado e essa dificuldade de relacionamento entre instituições? A partir do momento que eu passo as leis federais e a gente institui o que a gente chama de direito penal do inimigo, as polícias estaduais, o Ministério Público, eles já vão ter meios de ação para atuar. Porém, o governo federal pode articular esforços. Para derrotar o PCC, terá que haver uma ação conjunta do governo federal. Por quê? Porque vai precisar de Polícia Federal, vai precisar de COAF. Polícia Federal, COAF, polícias estaduais, aí a gente estrangula eles, não só financeiramente, usando a tal da inteligência para detectar as movimentações, mas também na reocupação dos espaços tomados por eles. Em São Paulo, é nítido, há uma operação gigantesca que envolve a entrada da droga que vem para o Mato Grosso do Sul, até o escoamento para a Europa e para a África, via Porto de Santos, com a tomada da Baixada Santista. Há empresas que recebem containers em todo o território de São Paulo. Você vai para Americana, você vai para Limeira, e aí eles vão, por exemplo, colocar café processado. Tem um café. Ali dentro, às vezes numa cidade no interior de São Paulo, a droga que veio do Mato Grosso do Sul é acomodada junto com o café. É acomodada junto com, vamos dizer, um outro produto que tem uma densidade similar à da cocaína. E aí ele chega já no Porto de Santos para entrar no navio. A gente vai ter que matar essas operações no meio do caminho e libertar a Baixada. Com base nisso, todo o grosso do faturamento do PCC começa a ser destruído. Então a gente fala, por exemplo, em intervenções pontuais que vão na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, até o Porto de Santos, em São Paulo, ou na fronteira do Mato Grosso do Sul. Candidato, o senhor cita muito o Norte e o Nordeste em especial. O senhor acredita que é uma região que precisa de um olhar mais sensível por parte do poder público e que ao longo das décadas não teve, em especial as regiões que o senhor visitou e demonstrou exatamente as lacunas que tem entre o poder e esses abismos e a população? Na verdade, o Norte e o Nordeste eles têm um olhar muito maior do que as outras regiões. O problema do Norte e Nordeste é que tem muita gente olhando lá. E a verdade é que a gente tem que parar de olhar com um olhar condescendente, como fazem, vamos ajudar. Desde a Sudene, desde os anos 50 estão lá ajudando e não aconteceu nada.
Hoje, 40% dos domicílios no Nordeste estão no Bolsa Família. Deu tudo errado. Essa é a real. E aí vocês, aqui em Santa Catarina, estão pagando essa conta. E tá ruim pra todo mundo. O cara lá no Maranhão tá pobre, o cara no Piauí tá pobre, o cara no Ceará tá pobre. Vocês não têm dinheiro pra fazer estado em Santa Catarina, porque o dinheiro vai pra bancar o olhar especial que os políticos colocam no Nordeste. O que a gente vai fazer é botar prefeito vagabundo pra trabalhar e vamos criar frentes de trabalho pra colocar as pessoas pra trabalhar. E vamos fazer geração de política, geração de atividade econômica na marra. Precisamos aumentar a atividade econômica ali, privada, para fazer com que as pessoas tenham empregos normais, gerem arrecadação nas suas próprias cidades e não dependam das transferências do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados. Que é o problema. Hoje, se você é um político no Nordeste, aí a gente estudando orçamentos, a gente aprende isso. Tá muito fácil. Você fica parado e só entra um dinheiro na tua conta, que veio dos outros estados. Aí você faz qualquer coisa, compra o voto da galera com o dinheiro da emenda desviado e segue pro outro ano. Tá fácil. Não pode ser tão fácil. Eu vou tornar difícil o trabalho. Eu vou ter que botar esses caras pra trabalhar, porque é tudo, vou ser bem claro, político no Nordeste, salvo raras exceções, é tudo vagabundo. Ladrão. É o pior político do Brasil. É um político que mantém as pessoas na miséria e é reeleito. Então, o olhar que eu vou ter não será um olhar cuidadoso, será um olhar vigilante e eu vou botar pra trabalhar. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre terras raras. O senhor já citou numa outra entrevista conosco em relação aí à sensibilidade desse setor. E a gente viu uma visita do presidente Lula a Donald Trump esses dias, e a gente observa que, no fundo, esse pode ter sido um dos principais motivos do encontro. Como é que o senhor vê a possibilidade de uma negociação mais ampla do que nós temos hoje como riqueza, que não é explorado, com um país como os Estados Unidos, que muitas vezes faz alguns movimentos econômicos exatamente de olho nas terras raras? O senhor acredita que deva haver essa parceria e que a gente deva abrir para os Estados Unidos, ou tem que ser algo mais cauteloso com participação do Legislativo também? Assim, o Brasil não sabe o que quer nessas conversas. O Lula, quando assumiu a presidência da República, ele nem tinha essa história de terras raras como tema. O mundo começou a falar das terras raras muito por conta do novo governo do Trump, que está olhando parceiros estratégicos para poder ter acesso a esses, vamos dizer, esses nomes esquisitos na tabela periódica, Disprose, etc., que tem funções específicas numa economia ligada à tecnologia que o Brasil está muito distante de sequer fazer parte. Então, fica todo mundo falando, as nossas terras... Ninguém sabe o que é terra rara. Então, é realmente um monte de composto químico estranho que você vai basicamente coletando em certas áreas. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. Você coleta isso e você pode fazer desde, vamos dizer, elementos que vão para ímãs, por causa das propriedades magnéticas de uma parte importante desses elementos das terras raras, até coisas que vão para, vamos dizer, para mira laser ou laser pura e simples para armas de alta tecnologia, agora que o governo americano quer utilizar, quer investir. Então são coisas muito diferentes, né? As pessoas realmente acabam não entendendo, porque em geral o que eles chamam de terras raras tem 3 propriedades, que é luminescente, magnética e catalítica. E aí cada uma tem uma função, umas vão ser para semicondutor, para você fazer, sei lá, microchips de altíssima velocidade. Então, essas indústrias correlatas, essa é a nossa discussão, as indústrias correlatas aos elementos das terras raras, nós precisamos ter eles aqui, com transferência de tecnologia, porque isso permite que a gente tenha a cadeia de alta tecnologia aqui. Hoje dá para o Brasil ter isso? Não dá. Então o Lula fica falando, vou criar a Terrabras para fazer isso. O Lula está mentindo. Porque para você fazer isso, você precisa de juros mais barato, dinheiro barato, marcos regulatórios muito simples, muito eficazes. E você tem que entender assim, por que diabos uma empresa inglesa que faz baterias com esses ímãs, ela se instalaria no Brasil? Tipo, o custo do Brasil é muito alto, por mais que tenha o disprósio aqui, ele não vai fazer a bateria porque vai ficar mais barato fazer na China. E a China já tem esses elementos lá e ela ainda tem uma fábrica de alta competitividade lá. Então o inglês não vai conseguir competir. O Lula não entra nessa questão. O Lula quer que a fábrica que produza, vamos dizer, essa bateria, entre agora no fim da escala 6x1. Isso não existe. A gente tem uma agenda de anticompetitividade de um lado e do outro, não, vamos montar a cadeia de terra rara. Não, para ter a cadeia de terra rara aqui, além dos acordos políticos com outras nações e com um plano, vamos dizer, de você nacionalizar, investir muito em mão de obra, você vai ter que ter uma agenda de competitividade que faça com que as empresas gringas se instalem aqui, façam parceria com empresas brasileiras, e aí você consegue, né, em 20 anos, estamos falando assim, é um horizonte maior, igual foi o horizonte da Embrapa com o brasileiro. Aí você consegue produzir uma cadeia grande, e aí a gente não ficar não só, vamos dizer, mais rico com empregos de qualidade, a gente vai dar um salto também em áreas que a gente nunca teve presente. Bom, para encerrar nosso bate-papo, eu queria que o senhor me falasse um pouco, então, fechando esse ciclo de debates, nós estamos com praticamente 12 nomes presidenciáveis,
Nós temos presidente Lula, naturalmente, que se sobressai por estar no cargo, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, e o senhor tem se destacado muito. Mas nós falamos de a maioria esmagadora nomes de direita. Porém, com a fragilidade de Flávio Bolsonaro, você acredita ainda numa derrota de Lula no segundo turno, talvez? Sim. De que forma? Basta ir alguém que não é o Flávio. E essa pessoa nitidamente sou eu. Porque os demais são puxa-sacos. Vamos colocar de maneira clara. O Caiado não tem partido. O partido do Caiado vai fazer campanha pro Lula na maior parte dos estados, que é o PSD do Kassab. O Zema também não tem partido. O partido do Zema tá fazendo campanha pro Flávio. O Novo de Santa Catarina, estamos aqui em Santa Catarina, soltou uma nota esculachando o próprio candidato a presidente. Porque o Novo de Santa Catarina é pelego, é puxa-saco do Bolsonaro. É um não partido. O Novo de Santa Catarina é uma vergonha. Então o Novo de Santa Catarina, se quer ter um candidato a presidente no próprio partido, o Novo de Santa Catarina é uma filial do PL. Então o Zema não tem partido. Então quem é o único que tem liderança sobre o próprio partido? Quem é o único que tem capacidade, projeto? E quando o Flávio tem um problema, ou quando o Lula tem um problema, ele tem a liberdade de falar. Como diz Roberto Carlos, esse cara sou eu. Boa sorte, sucesso. Valeu. Foi boa essa. Obrigado. Valeu.